Olá meus amigos, muito bom dia, eu sou o Gustavo do canal 4SA Flórida, mas este vídeo vai especialmente para os inscritos, os seguidores da página O Brasil de Fora do Brasil. Todas as segundas-feiras eu tenho um hangout ou uma live no meu canal, começando às 20h30, horário de Brasília, 19h30, horário daqui da Flórida. E ontem estivemos abordando o tema do jogo de cartas Illuminati, já a segunda parte, e hoje continuaremos com a terceira parte. Então, se você quiser participar, hoje às 20h30 horas, horário daí de Brasília, tá bom? E eu me detive nessa carta aqui. Deixa eu colocar aqui para que vocês possam ver. Aqui, ó, Brasil. E aqui essa carta diz que os recursos naturais do Brasil devem ser administrados, uma ação tem que ser tomada para que se administre os recursos naturais do Brasil por um grupo que controle-o, um grupo que seria uma corporação. Então eu estava explicando para as pessoas que participaram do Hangout, e agora quero também resumir de uma certa forma o que foi falado, que a quebra da Petrobras foi muito bem pensada. Vamos partir do princípio que esse jogo de cartas Illuminati, foi desenhado, ou seja, criado em 1990, mas posto para comercialização em 1994. Tivemos o ataque às Torres Gêmeas em 2001. Essa carta aqui revela a crise nos recursos sociais, nos recursos naturais brasileiros. E aí vem a pergunta: como pode um jogo que foi criado nos anos 90 e vendido ao público em 1994, entre aspas, prever o que os nossos olhos estão vendo hoje? Porque esse jogo trata de assuntos ou de temas que já aconteceram e de outros que também ainda irão acontecer. E é uma coisa incrível. O ataque às Torres Gêmeas, uma corporação que vai querer controlar os recursos naturais brasileiros e outras coisas mais. Eu não creio em coincidências. Para mim, coincidências não existem. Ora, se você é curioso como eu, você verá que os Illuminati são formados por 13 famílias. 13 famílias que controlam o mundo. Então chegamos à conclusão do seguinte, que eles não previram nada, foram criando situações, ou situações foram criadas para que eles possam alcançar os seus objetivos. Então, quando eu digo que a Petrobras foi propositalmente quebrada, deve-se a que foi posto em prática um plano, ou em marcha um plano, que foi elaborado há anos atrás. Nós experimentamos aí no Brasil o crescimento assombroso da Petrobras, tornando-se patrimônio brasileiro, do povo brasileiro, uma empresa altamente conceituada nos mercados estrangeiros, e de repente essa empresa caiu. Coincidência? Não. Como eu já falei, eu não creio em coincidências. Foi tudo planejado. Tudo meticulosamente planejado. E muitas outras coisas virão. Eu tenho denunciado nos meus vídeos que a partir do momento que o Brasil tornou-se parte do bloco conhecido por BRICS, ou seja, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tecnicamente o Brasil tornou-se um país comunista. Tecnicamente. Porque esse BRICS nada mais é do que o modelo russo-chinês para
dominação e a implantação do comunismo na América do Sul. Os outros são anãos: Brasil, Índia e África do Sul são anões. Então vemos que, por exemplo, um dos planos do PT era que a China construísse uma ferrovia que ligaria o Brasil à Venezuela e outra que ligaria o Brasil à Argentina, essa cortando o país. Por que tudo isso? Vamos aos fatos. A China estava construindo, não sei se agora com a eleição do Macri ainda continua, mas estava construindo uma base de mísseis na Argentina. E qual a importância dessa ferrovia? O Brasil é rico em urânio, não o urânio que provoca danos à saúde. O que provoca danos à saúde e também ao meio ambiente é o urânio enriquecido. Então essa ferrovia iria transportar urânio brasileiro até a Argentina, porque a China, como eu já disse, estava construindo, ou está ainda construindo, uma base de mísseis nesse país. E com relação à Venezuela, a ferrovia iria fazer o transporte de petróleo, que a Venezuela é o quinto maior produtor de petróleo do mundo, com grandes reservas, porque a economia russa está baseada e totalmente dependente do petróleo. E essa economia está em frangalhos devido a que os Estados Unidos têm baixado consideravelmente, principalmente no ano passado, o preço do barril do petróleo, levando assim a economia russa a uma grande estagnação e a ponto de que haja uma recessão. E uma vez a Venezuela sendo grande produtor de petróleo e aliado da Rússia, então o petróleo seria transportado até o Brasil, que uma vez fazendo parte do BRICS, passaria esse petróleo para a Rússia. Sem contar também, meus amigos, que a China já detém 30% do pré-sal. E aí nós entendemos o porquê do interesse do governo em privatizar a Petrobras. Mas essa carta refere-se a recursos naturais, ou seja, não somente a um recurso ao petróleo ou ao urânio, mas a recursos naturais. Eu creio que também está em jogo a privatização da nossa Amazônia, em que várias nações, inclusive aqui os Estados Unidos, têm olhos grandíssimos postos na Amazônia, porque é rica, a fauna e a flora são parte do ecossistema, de um ecossistema tremendamente rico. Crê-se que na Amazônia, devido a plantas raríssimas, pode-se encontrar a cura para várias enfermidades, sem contar as outras riquezas que também existem na Amazônia. E não vamos nem mencionar o nióbio, porque o Brasil até hoje não tem uma política para a exploração e venda do nióbio, um elemento raro que somente existe no Brasil, e que se o Brasil o atrelasse à sua moeda, então o país estaria em uma situação muito melhor do que essa. Eu quero convidar a você, amigo, seguidor da página O Brasil de Fora do Brasil, se esse assunto lhe interessa, hoje, às 20h30, estaremos mais uma vez desenvolvendo esse tema, Jogo de Cartas Illuminati parte 3. Então participe. O nome do meu canal é 4, numeral 4, USA Flórida. Coloque isso na barra do YouTube e aí você vai encontrar o meu canal e eu vou disponibilizar o link para que você participe também nesse Hangout, ok? Um grande abraço a todos, que Deus os abençoe abundantemente. See you next time. Tchau. Os outros são anãos: Brasil, Índia e África do Sul são anões. Então vemos que, por exemplo, um dos planos do PT
era que a China construísse uma ferrovia que ligaria o Brasil à Venezuela e outra que ligaria o Brasil à Argentina, essa cortando o país. Por que tudo isso? Vamos aos fatos. A China estava construindo, não sei se agora com a eleição do Macri ainda continua, mas estava construindo uma base de mísseis na Argentina. E qual a importância dessa ferrovia? O Brasil é rico em urânio, não o urânio que provoca danos à saúde. O que provoca danos à saúde e também ao meio ambiente é o urânio enriquecido. Então essa ferrovia iria transportar urânio brasileiro até a Argentina, porque a China, como eu já disse, estava construindo, ou está ainda construindo uma base de mísseis nesse país. E com relação à Venezuela, a ferrovia iria fazer o transporte de petróleo, que a Venezuela é o quinto maior produtor de petróleo do mundo, com grandes reservas. Olá meus amigos, muito bom dia, eu sou o Gustavo, do canal 4SA Flórida, mas este vídeo vai especialmente para os inscritos, os seguidores da página O Brasil de Fora do Brasil. Todas as segundas-feiras eu tenho um hangout ou uma live no meu canal, começando às 20h30, horário de Brasília, 19h30, horário daqui da Flórida. E ontem estivemos abordando o tema do jogo de cartas Illuminati, já a segunda parte, e hoje continuaremos com a terceira parte. Então se você quiser participar, hoje às 20h30 horas, horário daí de Brasília, tá bom? E eu me detive nessa carta aqui. Deixa eu colocar aqui para que vocês possam ver. Tá aqui, ó, Brasil. E aqui essa carta diz que os recursos naturais do Brasil devem ser administrados, uma ação tem que ser tomada para que se administre os recursos naturais do Brasil por um grupo que controle-o, um grupo que seria uma corporação. Então eu estava explicando para as pessoas que participaram do Hangout, e agora quero também resumir de uma certa forma o que foi falado, que a quebra da Petrobras foi muito bem pensada. Vamos partir do princípio que esse jogo de cartas Illuminati, foi desenhado, ou seja, criado em 1990, mas posto para comercialização em 1994. Tivemos o ataque às Torres Gêmeas em 2001. Essa carta aqui revela a crise nos recursos sociais, nos recursos naturais brasileiros. E aí vem a pergunta: como pode um jogo que foi criado nos anos 90 e vendido ao público em 1994, entre aspas, prever o que os nossos olhos estão vendo hoje? Porque esse jogo trata de assuntos ou de temas que já aconteceram e de outros que também ainda irão acontecer. E é uma coisa incrível. O ataque às Torres Gêmeas, uma corporação que vai querer controlar os recursos naturais brasileiros e outras coisas mais. Eu não creio em coincidências. Para mim, coincidências não existem. Ora, se você é curioso como eu, você verá que os Illuminati são formados por 13 famílias. 13 famílias que controlam o mundo. Então chegamos à conclusão do seguinte, que eles não previram nada, foram criando situações, ou situações foram criadas para que eles possam alcançar os seus objetivos.
Então, quando eu digo que a Petrobras foi propositalmente quebrada, deve-se a que foi posto em prática um plano, ou em marcha um plano, que foi elaborado há anos atrás. Nós experimentamos aí no Brasil o crescimento assombroso da Petrobras, tornando-se patrimônio brasileiro, do povo brasileiro, uma empresa altamente conceituada nos mercados estrangeiros, e de repente essa empresa caiu. Coincidência? Não. Como eu já falei, eu não creio em coincidências. Foi tudo planejado. Tudo meticulosamente planejado. E muitas outras coisas virão. Eu tenho denunciado nos meus vídeos que a partir do momento que o Brasil tornou-se parte do bloco conhecido por BRICS, ou seja, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tecnicamente, o Brasil tornou-se um país comunista. Tecnicamente. Porque esse BRICS nada mais é do que o modelo russo-chinês para dominação e a implantação do comunismo na América do Sul. Porque a economia russa está baseada e totalmente dependente do petróleo. E essa economia está em frangalhos devido a que os Estados Unidos têm baixado consideravelmente, principalmente no ano passado, o preço do barril do petróleo, levando assim a economia russa a uma grande estagnação e a ponto de que haja uma recessão. E uma vez a Venezuela sendo grande produtor de petróleo e aliado da Rússia, então o petróleo seria transportado até o Brasil, que uma vez fazendo parte do BRICS, passaria esse petróleo para a Rússia. Sem contar também, meus amigos, que a China já detém 30% do pré-sal. E aí nós entendemos o porquê do interesse do governo em privatizar a Petrobras. Mas essa carta refere-se a recursos naturais, ou seja, não somente a um recurso ao petróleo ou ao urânio, mas a recursos naturais. Eu creio que também está em jogo a privatização da nossa Amazônia, em que várias nações, inclusive aqui os Estados Unidos, têm olhos grandíssimos postos na Amazônia, porque é rica, a fauna e a flora são parte do ecossistema, de um ecossistema tremendamente rico. Crê-se que na Amazônia, devido